Quero compartilhar então com os irmãos aqui, no livro de Esdras, no capítulo de número 9. Esdras, capítulo de número 9. Quero pensar com os irmãos sobre o tema lutando pelo despertamento espiritual. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa luta que é realizada para o despertamento espiritual. Esdras 9, a partir do verso de número 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Acabada, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Vamos orar, falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar em Tua palavra, em liberdade nesta nação. É um privilégio que o Senhor tem nos concedido. E nós não sabemos até quando, Senhor, teremos essa liberdade. Nós queremos aproveitar, Deus, essa oportunidade. Pedimos que o Senhor nos ajude. Nós precisamos, ó Pai, do Teu favor nesta hora. Senhor, ajude-nos, ó Pai, a compreender Tua palavra. É o Teu Espírito, Senhor, que pode iluminar nossas mentes, nos dando entendimento, Senhor. Seja conosco. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Dá-nos revelação da Tua palavra. Glorifica, pois, o Teu nome. Manifesta o Teu poder. Seja conosco. Edifica nossas vidas, ó Pai. Senhor, nos confronta também, Senhor. Nos ajude, Senhor, a tomar uma postura, para que possamos, ó Deus querido, mudar, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado. Seja conosco. Senhor, há uma batalha, Senhor, travada, para que a nossa vida espiritual não seja restaurada. Mas eu peço, Senhor, luta por nós, Senhor, por meio da Tua palavra. Fala conosco e dá-nos vitória, Senhor. Nós pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Esdras tinha uma missão muito importante. Ele foi escolhido pelo rei Artaxerxes, lá da Pérsia, para poder voltar a Israel e ajudar, então, na restauração do povo de Israel. O período que ele viveu foi muito interessante. Era um período de oportunidade da parte de Deus. E por quê? Durante muito tempo, por causa do pecado, o Senhor usou Jeremias, Isaías e outros profetas dizendo: olha, o mal virá do norte, vocês vão para o cativeiro babilônico, por causa do pecado de vocês. Se vocês se arrependerem, Deus também pode mudar essa realidade. O problema é que eles não se arrependeram. Eles continuaram vivendo da mesma maneira, afastados de Deus.
muitas vezes mesclando o culto a Deus com outros deuses, que sabemos que não são deuses, como nós lemos em Salmos ainda hoje. E porque eles não obedeceram à voz do Senhor, os babilônios se levantaram, o próprio Deus levantou os babilônicos e levou Israel cativo para a Babilônia. Muitos morreram, com uma vergonha, foi muito choro, muita dor. E Israel, então, foi para o cativeiro. Quando eu falo aqui Israel, é a tribo de Judá. Bom, havia uma promessa de restauração para o povo. Após 70 anos como escravos lá na Babilônia, o Senhor iria agir para que o seu povo pudesse fazer o quê? Voltar para a sua terra. Voltar, então, para Israel. E isso aconteceu. Mas não antes de se completarem 70 anos. Um povo que era livre virou escravo durante 70 anos, porque eles obedeceram ao Senhor. Estavam libertos, na presença de Deus, em comunhão com Deus, sendo abençoado por Deus, e quis dar uma voltinha, flertando com os deuses desse mundo, com o pecado da terra, e o mal os apanhou. E ficaram 70 anos aprisionados. É muito tempo. Uma geração. Alguns cresceram sem saber o que era liberdade. Porque quem nasceu lá na Babilônia, quem era judeu e nasceu lá na Babilônia, passou 70 anos aonde? Na Babilônia, como escravo. Nunca provou a liberdade. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, cumpriu a sua palavra, levantou então o reino da Média e da Pérsia, derrotou os babilônicos e fez com que o povo de Israel pudesse voltar para a sua terra. Que maravilha! Algumas pessoas estavam encarregadas então da parte de Deus para trabalhar na reconstrução de Israel, na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução do templo e até mesmo para trazer um despertamento espiritual para o povo. Dentre esses, a gente cita Zorobabel, Neemias, Josué, não o Josué lá do Moisés, né? E também o nosso amigo aqui, Esdras. Esdras, então, recebeu a ordem do rei Artaxerxes para que ele pudesse, então, orientar lá o seu povo e ajudar com o término da construção do templo e esse tipo de coisa. Essa era a missão do nosso irmão Esdras. Ele tinha uma missão: lutar pelo despertamento espiritual do povo. Lembrando que o culto a Deus estava muito relacionado, lá no Antigo Testamento, em relação aos judeus, com o templo. Sem o templo, Israel tinha algumas limitações para dar culto ao Senhor. Dentre elas, expiação de pecado. A gente sabe que Israel, para poder ter o pecado perdoado, tinha que fazer o quê? Expiação, o sacrifício. Mas quando o templo foi destruído, como é que Israel iria fazer o sacrifício? Não podia. O altar do sacrifício estava no templo. Então Israel não podia fazer sacrifício. Então o relacionamento de Deus com Israel estava prejudicado por causa da falta do templo. Quando Esdras chega, a obra já tinha começado, muitas coisas já tinham acontecido ali. Mas ele tinha também essa missão de levar o povo novamente ao culto ao Senhor e o culto exclusivo ao Senhor. Ele então chega e passa por muitas dificuldades, enfrenta muitas lutas para trazer um despertamento espiritual para o povo. Ele entendia que o povo de Israel precisava de despertamento espiritual. Quando a gente diz o povo de Israel, ele se incluía também, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. O Esdras se incluía nessa questão. O povo de Israel precisava de um despertamento espiritual.
E para isso, eles deveriam travar algumas batalhas, algumas lutas. Não necessariamente com espada ou coisa do tipo, mas tiveram algumas dificuldades em relação a isso também. Mas havia também uma batalha interna, com eles mesmos, para poder, então, ser despertado espiritualmente. Às vezes nós passamos pela mesma situação. Estávamos aí na presença de Deus, buscando ao Senhor, em comunhão com o Senhor, obedecendo. Em dado momento começamos a desobedecer um pouquinho. Ninguém nunca desobedece de maneira assim abrupta, com algo que é inimaginável da noite para o dia. Isso não existe. Normalmente a gente começa com pequenos desvios, pequenas desobediências. E aí começa um pequeno esfriamento. E aquilo que começa pequeno, com o tempo, se não tratar aquilo, se torna enorme. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Uma desobediência de uma lei aqui, a violação de um sábado ali, a violação de um dízimo lá, daqui a pouco se prostrando para uma imagenzinha aqui, e acabou se apostatando de Deus, se afastando de Deus. E agora? Agora é a hora onde Deus deu mais uma oportunidade para o seu povo. Isso é maravilhoso. Deus tinha a obrigação de dar mais uma oportunidade, sim ou não? Não, obrigação, Deus não tinha obrigação nenhuma. Vocês lembram lá no passado, quando o povo de Israel desobedeceu, e ele falou então com Moisés: ô Moisés, sai da frente que eu vou matar todos eles. O Senhor ia começar tudo através de quem? Através de Moisés. Ia recomeçar o projeto dele. Moisés intercede pelo povo e aquilo aplaca a ira de Deus. Que coisa, né? Então Deus deu uma oportunidade, mais uma oportunidade de recomeçar. E nós precisamos aproveitar as oportunidades. O problema é que quando nos afastamos assim de Deus, para recomeçar, é tudo mais difícil. É tudo mais difícil. Eu uso sempre a alegoria de alguém que está subindo uma escada. A escada nos leva para mais próximo de Deus, nos leva mais próximo de Deus. E todo cristão está subindo essa escada. Bem, alguns mais atléticos, outros menos. Nós estamos subindo a escada. Em dado momento, o pecado. A gente opta pelo pecado. E quando a gente opta pelo pecado, a gente cai da escada. E quando a gente cai da escada, a gente cai batendo cabeça, braço, joelho, perna, ombro. Alguns caem tudo. Volta lá para o primeiro degrau. Outros caem alguns degraus, outros um pouco mais. Mas todos se machucam, todos se ferem. Mas e agora, o que fazer? Vou desistir de subir a escada. Vou desistir de buscar a Deus. Vou desistir de lutar pela minha comunhão com Deus, pelo meu despertamento espiritual. Amém? Não. Amém, não. Em dado momento, depois de uma palavra muito dura, as pessoas começaram a ir embora, não querer mais andar com Jesus por causa do discurso duro de Jesus. Os discípulos disseram: Senhor, se eu continuar pregando esse tipo de coisa, falando esse tipo de coisa, não fica ninguém, Senhor. Vai todo mundo embora. E o que Jesus disse? Vocês querem ir embora também? Pedro, muito esperto, na hora falou: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu não vou para nenhum outro lugar, Senhor. É contigo que eu quero permanecer. Eu vou permanecer contigo. Eu vou continuar andando contigo. O que Pedro estava querendo dizer, comparado com a alegoria que estamos falando: Senhor, eu vou continuar subindo essa escada. E quando Pedro pecou, porque chegou o dia de Pedro pecar, e negou ao Senhor, ele caiu daquela escada também.
Eu não sei se ele lembrou das palavras dele, mas ele também tinha dentro da cabeça bem firme que a vida estava em Deus. Então, para que ele pudesse continuar a sua jornada, ele precisaria se levantar da sua dor, da sua humilhação e continuar o quê? Subindo aquela escada. Subindo. Entretanto, uma coisa é subir essa escada estando com saúde, bem, jovem, em forma. Outra coisa é continuar subindo essa escada depois que está com o joelho quebrado, cabeça rachada, braço deslocado, fruto do nosso pecado. Pastor, vai ser mais difícil subir? Vai, é claro que vai. Mas não existe nenhum outro lugar que vai nos dar vida. Então o que temos que fazer? Continuar subindo. Eu não tenho mais a mesma velocidade que eu tinha antigamente. Eu não tinha mais a mesma força, eu não tenho mais a mesma força que eu tinha antigamente. Eu não tenho mais a mesma disposição que eu tinha antigamente. Mas eu estou convicto de que eu tenho que continuar subindo. Subindo. Eu vou continuar. Se antes eu subia 2, 3 degraus de uma vez só, agora eu vou subir um degrau de cada vez. Mas eu não vou para lugar nenhum. Eu vou continuar subindo. Eu não vou ficar parado, chorando para não acontecer. Eu vou continuar subindo. Outros talvez estejam correndo, rumo à restauração espiritual. Eu vou continuar subindo, ainda que seja um pouquinho mais devagar. Mas eu vou continuar subindo. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. O nosso irmão Esdras, ele estava com essa dificuldade, esse problema. Ele vai, então, lá para Jerusalém. A gente observa, segundo outros textos, que ele já tinha estado em Jerusalém meses antes, segundo alguns comentaristas. Ele conhece muito bem a realidade local, os trabalhos que tinha que fazer, os desafios que ele tinha que fazer para a restauração espiritual do seu povo, da sua nação. Ele ouve, então, da parte do rei Artaxerxes, que ele deveria ir. Isso está lá no capítulo de número 7, depois se você quiser ler e confirmar lá. Ele ouve que ele deveria ir. E ele decide obedecer. Quando ele recebe essa palavra, ele estava em Babilônia, ele não estava na Pérsia, ele estava na Babilônia. Como os babilônicos já tinham sido derrotados, ele poderia levar uma vida boa agora na Babilônia, próximo ao rei, o conquistador. Poderia levar uma vida boa. E ele sabia como é que estava Jerusalém, como estava Israel. E mesmo assim ele decide voltar para a sua terra. Ele poderia dizer, olha, poxa, agora eu estou mais próximo do rei, o conquistador, da Média e da Persa. Eu poderia ficar aqui, desfrutando aqui, de repente, na posição privilegiada. Vou ficar aqui. Israel está tudo quebrado, sendo reconstruído ainda. Vou fazer o que em Israel? Vou ficar aqui. Aqui tem uma estrutura. Ou quem nunca ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia, né? Babilônia, na época, bombava, né? Tinha toda uma estrutura. Mas ele decide obedecer e ir, então, para Jerusalém. Ele teve que lutar contra a realidade que o cercava, para poder ser restaurado espiritualmente, restaurar Israel espiritualmente. Existia toda uma estrutura ao seu redor. E ele deveria abrir mão de toda aquela estrutura que tinha para lutar pela restauração espiritual. Muitas vezes a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Às vezes a gente acaba se acomodando com a estrutura que nós temos, ou com a posição que nós chegamos, com certos relacionamentos que nós fazemos, e a gente fala, poxa, no exato momento está bom, então eu não preciso lutar por mais nada. Para que lutar pela restauração espiritual? Isso vai dar tanto trabalho. Eu estava querendo isso há um tempo atrás, quando eu estava na prova. Agora as portas se abriram, as coisas aconteceram, está tudo melhorando. Puxa, aí eu não preciso disso não.
Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que ter muita paciência, vou ter que resolver muitos problemas, vou ter que enfrentar muitas lutas. Ah, não. Deixa do jeito que está. Estou sendo abençoado assim. Quando a gente pensar nesse tipo de coisa, é bom a gente lembrar das palavras de Jesus. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta? Às vezes a gente está lutando pela restauração espiritual. As coisas de repente mudam de um momento para o outro. Quem era escravo agora está liberto. Quem de repente passava necessidades, agora está numa situação melhor. Quem tinha portas fechadas, agora se abriu uma porta maravilhosa. Aí de repente ele pensa, eu vou parar com esse processo aí de restauração espiritual. Porque agora as coisas mudaram e agora eu estou bem, então não preciso mais de Deus. Grande loucura pensar nisso. Só que para ter essa restauração espiritual, ele teria que enfrentar essas dificuldades. Ele abriu mão, então, lá, da situação que ele vivia, do seu conforto. Tomou essa decisão e foi lá para Jerusalém. Uma realidade completamente diferente. Conforto. Bom, já não dá mais para esperar aquele conforto que ele tinha. Segurança. Também já não dá mais, né? Israel estava sendo reconstruída ainda, então os inimigos poderiam atacar alguma coisa do tipo. Tranquilidade para poder fazer aquilo que lhe foi pedido. Também não teria muito, o povo estava voltando ainda e muitos outros desafios ele iria enfrentar. Mas ele tomou a decisão de ir, isso é fantástico. Se a gente quiser a restauração espiritual, a gente vai ter que tomar a decisão. Eu quero. Estou consciente do que vai me custar. Estou consciente do que eu vou enfrentar. Mas mesmo assim, eu quero. E a gente vai. Se não tiver essa consciência, a gente não vai conseguir. Alguém já disse o seguinte, que para aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Só não sabe. Você vai para onde? Não sei. Qualquer ônibus aí eu posso pegar. Não sabe onde é que vai. Qualquer caminho serve. Agora, quem tem um alvo bem definido, aí não. Aí ele vai ter que andar segundo as instruções para que ele possa chegar aonde ele quer chegar. Se a gente quer a restauração espiritual, há um caminho a ser seguido. Há uma forma, há uma maneira, não é de qualquer jeito. Agora, quem não quer restauração espiritual, aí pode andar de qualquer maneira, qualquer jeito. Mas ai daqueles que andam à vontade em Sião, diz a palavra do Senhor. Nosso irmão, então, Esdras, foi. E aí ele começou, então, a fazer algumas coisas. É interessante no verso 9 que nós lemos, do capítulo 9, o verso 1, que diz: acabada, pois, essas coisas, as primeiras coisas que Esdras já tinha feito ali, organizando algumas coisas, falando com algumas pessoas e agindo já em prol do reavivamento, o despertamento espiritual. Acabada, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes. Olha que legal. Obedeceu, deixou o conforto, está agora lutando aqui pelo despertamento espiritual, já conversou com algumas pessoas, agora chegam os príncipes. Bacana. Os príncipes querem falar comigo. A coisa está andando bem. Os líderes estão vindo falar comigo. Vamos lá. O que os príncipes tinham para falar? Acabadas por estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações. Isto é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas e dos egípcios e dos amorreus. Esdras obedece ao Senhor, vai para Jerusalém, para lutar então pelo despertamento espiritual do seu povo. Agora chegam os príncipes e falam com ele: ô Esdras, nós temos um probleminha aqui. O que foi?
povo de Israel, incluindo os sacerdotes e os levitas, tá? Incluindo aqueles que deveriam orientar o povo na lei de Deus, incluindo os pastores das igrejas, hoje seria mais ou menos assim, incluindo os obreiros da casa de Deus, não se separaram dos povos de outras terras, nem das suas abominações, não se separaram. Só até aqui Esdras já entendeu quase tudo. Mas como não? Porque a lei dizia que eles deveriam se separar. Foi a orientação que Deus deu a Moisés quando Moisés estava indo para Canaã. O Moisés chega lá, os cananeus, eles precisam ser expulsos daquela terra. Porque eles adoram outros deuses, falsos deuses. E se o povo de Israel se relacionar com eles, sabe o que vai acontecer? Eles vão acabar sendo contaminados. E eles vão começar a adorar os outros deuses. E vão fazer a mesma coisa que esse povo está fazendo. E aí eu terei que fazer com o povo de Israel o que eu vou fazer com esse povo agora. Vou expulsar eles daqui. Por causa do pecado deles. Para que eles não contaminem Israel. Esdras conhecia muito bem essa história. E agora ele está pasmo. Por quê? Porque mesmo depois de 70 anos no cativeiro, alguns ficaram lá em Judá, tá? Nem todos os israelitas foram para o cativeiro. Alguns continuaram morando lá em Judá. Mas depois de 70 anos se passaram. O tempo passou um pouquinho. Depois de Ciro, depois vem Dario e Artaxerxes. Agora nós estamos aqui para restaurar tudo e o povo continua fazendo o quê? Se relacionando com o povo que não deveria se relacionar. É ou não é para pensar em desistir? Não. Eu tenho a ordem de Deus de lutar pela restauração espiritual do meu povo, pelo despertamento espiritual. Eu tenho essa ordem de Deus. Deus moveu até o coração do rei ímpio, para que eu pudesse estar aqui. E agora que eu estou aqui, os obreiros da casa de Deus em pecado. Não. Assim não dá para restaurar esse povo, não. Assim eu vou embora. É uma luta muito grande. Eu não sei se ele pensou isso. Então eles estavam se relacionando novamente com os povos que eles não deveriam se relacionar, segundo a palavra do Senhor. Mas para ficar pior um pouquinho a situação, olha o verso número 2. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. O Esdras, olha o problema. Eles não só estão se relacionando no que diz respeito a uma aproximação, uma amizade, eles se casaram. O povo santo de Deus casou com o povo que Deus falou que eles não deveriam se envolver. E para piorar um pouquinho mais, Esdras, os líderes da terra também praticaram essa transgressão. É assim que está a situação do povo. Caótica. Como pensar, então, num despertamento espiritual numa situação dessa? É de desanimar, olhar para o povo e ver que eles não aprenderam nada com o sofrimento. Não aprendeu nada. Mesmo depois de sofrerem tanto, estavam cometendo os mesmos erros. Olha que coisa incrível. Às vezes a gente diz que a não se tomar uma bordoada na vida vai aprender. Não necessariamente. Eles tomaram muitas. E mesmo assim não aprenderam. Estavam fazendo as mesmas coisas. Nessa hora, Esdras, que já estava lutando então pela restauração espiritual do povo, ele faz algo muito interessante. Verso número 3, diz assim: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito.
Esdras, não, aí não. Começou a rasgar a roupa em sinal de indignação, de luto. Falou, que absurdo é esse? Nós bem sabemos o que é que nós precisamos para ser restaurados por Deus. Esdras sabia o que precisava, mas o povo também sabia. A grande questão é que saber não é suficiente. É preciso praticar, tomar decisões, tomar atitudes. Esdras sabia, o povo também, mas saber não era suficiente. Para ser restaurado não basta saber, tem que tomar decisão. Tem que tomar atitude, senão nunca vai ser restaurado. Só sabe. Saber sem prática nos deixa na mesma situação, estagnado. Mesma situação. Precisamos fazer algo. Precisamos fazer alguma coisa. Esdras então fica atônito. Se assentou atônito. Verso 4. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacerdócio da tarde. Outras pessoas que também temiam a palavra de Deus se aproximaram então de Esdras naquele momento, porque viu que a situação era drástica. Mas o baque foi tão grande dentro de Esdras que ele ficou atônito. Fala, meu Deus, que situação. Muitas vezes nós olhamos para a nossa própria situação espiritual por causa dos nossos pecados e a gente fica o quê? Atônito também. Fala, meu Deus, que situação. Olha o estado que eu cheguei. Senhor, eu que outrora andava na tua presença, pregava a tua palavra, era luz para os gentios, tinha comunhão com o Senhor. Senhor, olha como eu estou hoje. Às vezes é assim. Sou eu que orava tanto, eu que jejuava tanto, eu que tinha tanto amor pelas almas, eu que tinha tanto amor pela palavra. Senhor, olha como eu estou hoje. Senhor, tu me chamou para uma restauração espiritual, Senhor, mas, Senhor, às vezes parece que não vai ser possível. Parece que essa situação não vai mudar. Parece que não vai. Mas como mudar essa situação? Como ser restaurado espiritualmente novamente? Como ter um fervor espiritual novamente dentro de nós? Como? Primeira coisa a fazer, verso de número 5. Vamos ler alguns textos. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e me pus de joelho, e estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Esdras já tinha se humilhado na presença do Senhor. Mas se humilhar não era suficiente. Ele precisaria reconhecer e confessar pecados. Primeira coisa que ele deveria fazer. Ou melhor, segunda coisa. A primeira foi obedecer e lutar. Ter consciência que precisava lutar pelo despertamento espiritual. Agora ele entende a situação do povo, da nação. Ele se humilha diante do Senhor e confessa o pecado diante de Deus. Ele entende, os nossos pecados nos levaram como cativos para a Babilônia. A graça de Deus nos trouxe de volta para a nossa terra. E essa mesma graça que a gente depende para ser restaurado. Por isso eu preciso orar a Deus e confessar meus pecados. Ninguém que quer ser restaurado espiritualmente o será sem confessar seus pecados, sem buscar a face de Deus. O pecado está em nós, mas a purificação pertence ao Senhor. É Ele quem pode nos purificar.
É Ele quem pode nos restaurar. É Ele que pode mudar a nossa sorte. Então nós vamos a Ele. Nós não vamos a nenhum outro. Nós vamos a Ele. É Deus quem pode fazer essa obra na nossa vida. Na sua e na minha. Eu preciso dEle. Eu dependo dEle. Eu estou diante dEle. Lembramos das palavras de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Não, eu vou ser restaurado na força do meu braço. Porque eu sou assim, quando eu estou no mundo eu peco muito. Mas quando eu volto para Jesus, quando eu estou na presença do Senhor Jesus, eu me ergo rápido. Eu sou determinado, eu consigo e eu faço. Não é assim. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, Senhor, nós não temos força nenhuma para começar esse processo de restauração espiritual. Senhor, como é que vai ser feito isso? É assim mesmo. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que precisamos fazer é crer que Deus pode fazer essa obra, ir na presença dEle e rasgar o nosso coração. Ninguém será despertado espiritualmente se não for sincero diante de Deus. Não vai ser. Não, Deus, eu estou mais ou menos aqui, sabe, Senhor, eu estou voltando aí, sabe como é que é, né? Mas sem muita pressa, Senhor, tal, não sei. Não tem como. Não tem como. Deus, a realidade é uma, eu não estou bem. Deus, a realidade é que eu estou preso em muitas coisas. Deus, a realidade é que eu me contaminei. Deus, a realidade é que eu não estou bem. Mas eu sei que tu pode mudar essa realidade também. Eu sei. Por isso eu estou aqui, Senhor, me humilhando diante da tua face, confessando os meus pecados e apresentando a ti a minha oração, Senhor, porque eu sei que tu pode mudar o quadro, tu pode mudar a realidade, tu pode me renovar de novo, tu pode me encher de novo, tu pode trazer alegria na salvação de novo, tu pode. Deus pode fazer isso. Eu não sei fazer isso em mim. Eu tenho falado com Beth, eu perdi algumas coisas e eu não sei fazer. Não tem um botão para apertar, não. Agora, restauração espiritual, vou apertar um botão, apertei um botão, pronto, estou restaurado. Não tem. Eu preciso então clamar ao Senhor. Ele pode mudar a nossa realidade. Agora é interessante também a gente observar que nessa oração aqui de Esdras, ele faz essa oração no plural. É muito interessante. Vamos ler de novo o verso 6. Oração dele. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Presta atenção nisso. Ele foi chamado por Deus, então, enviado pelo rei Artaxerxes, para poder, então, lutar para uma restauração de Israel. E ele abre mão da posição que ele tinha, vai para Jerusalém, a cidade estava sendo reconstruída ainda, situação bastante precária, começa então a colocar algumas coisas em prática, ouve que a situação do povo, a situação de pecado, que eles estavam errando onde eles erraram outrora, e agora na hora de confessar o pecado, eles se colocam no meio. Senhor, nós pecamos. Nós estamos mal. Ele poderia falar, Senhor, esse teu povo aí, ó, que o Senhor mandou para que eu lutasse pela vida espiritual deles, quer nada com nada, Senhor. Essa galera quer nada com nada. Entendeu? Sei nem para que o Senhor me chamou aqui. Eu sou diferente deles. Eu sou o maravilhoso do negócio. Eu nem precisava estar aqui. Eles sim. Não. Ele diz, Senhor, o erro é nosso, Senhor. Senhor, o pecado é nosso. Senhor, somos nós quem precisamos de restauração. Às vezes, nesse processo de restauração, às vezes a gente coloca a culpa em quem? No outro. A culpa no outro. Cheguei a esse ponto porque o pastor não me deu a devida atenção que eu deveria ter. Eu cheguei a esse ponto porque o meu marido fez assim, assim, assado. Eu cheguei a esse ponto porque a minha mulher,
Eu cheguei a esse ponto porque o meu filho, porque o meu pai, o culpado é sempre o outro. Ele nos ensina, Senhor, o pecado é nosso, Senhor, é meu também. Eu estou envolvido com esse povo, eu faço parte desse povo. Mas, Senhor, eu também quero fazer parte da restauração desse povo, Senhor. É por isso que eu estou aqui orando, é por isso que eu estou aqui me humilhando, por isso que eu estou aqui me quebrantando diante da sua presença. Sem isso, não vai mudar. Não vai. Tem que reconhecer. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Senhor, a realidade é essa, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais. Eu não tenho nem força. Mas eu não quero mais. Senhor, lembra que na tua palavra diz que o Senhor multiplica força a quem não tem vigor. Esse sou eu, Senhor. Esse sou eu. Opera em mim. Muda a minha vida. Muda a minha realidade. Faz algo na minha vida, Deus. Faz algo. Se fizermos isso, nós corremos o sério risco de sermos atendidos por Deus. Leia comigo no capítulo 10, o verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, e estava ele lá, orando e fazendo confissão de pecado, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação, de homens, de mulheres e de criança, pois o povo chorava com grande choro. Muito interessante. Esdras estava atônito. A situação era deplorável. Como ser restaurado dessa forma? Como ter um despertamento espiritual? Se humilhou, foi à presença de Deus, orou, confessou o pecado. E Deus começou a agir em favor de Esdras. Porque Deus começou a mover o coração de algumas pessoas. E começaram a se quebrantar também diante de Deus. Isso é maravilhoso. Porque humanamente falando, parecia que seria impossível a restauração espiritual. Quando ele faz a parte que lhe cabia, a única coisa que ele podia fazer era buscar a Deus e falar com Deus. Ele começa a ver resultados. Deus começa movendo o coração de um. Deus começa agindo na vida de outro. Deus começa constrangendo mais uma família ali. Deus começa, de repente, mostrando que era o caminho correto a seguir para uma outra família também. Ele fez a parte que ele podia fazer. E Deus fez a parte que só Deus pode mover corações. É Deus. Eu não posso mudar ninguém. Eu tenho dificuldade de mudar a mim mesmo. Mas Deus pode mudar aquele para quem estou orando e pode mudar a mim também se eu orar. É Deus. Dependemos de Deus. Esdras estava lutando. Quando ele vem e começa a organizar as coisas, estava lutando. Abriu mão do comodismo, abriu mão lá da sua posição. Estava lutando. Pelo despertamento. E teve que fazer algumas lutas no que diz respeito no campo físico. Reconstruir algumas coisas, organizar outras. Em dado momento, ele viu que o problema era maior do que ele pensava. E aí chegou a hora de lutar de maneira espiritual. Foi orar. Foi buscar a Deus. E aí ele viu uma outra batalha sendo travada agora. Uma vez que ele orou, ele viu que o próprio Deus era quem pelejava por ele. Agora Deus lutando por ele. Até aqui tu lutou. Foi homem, foi macho, para fazer o que lhe cabia fazer. Organizou, lutou, colocou ordem em algumas coisas aqui. Quando você viu que já não dava mais para você, você me clamou. Lutou em oração, em jejum, se humilhando. Agora, Esdras,
Fica olhando o que o papai aqui vai fazer, que eu vou lutar por você. E Deus começou a mover corações. E Esdras foi vendo o pessoal chegar, foi vendo o pessoal chegar, foi vendo o pessoal chegar. Não sei o que ele pensou, o que será que vai acontecer? Será que vão me dar um pau aqui? Vão me matar, vão me bater? Daqui a pouco ele vai ouvindo soluços. Daqui a pouco ele vai ouvindo orações. E o povo estava ali, ao lado dele, orando também por restauração espiritual. Deus fez isso. Deus fez isso. O verso 2 é muito interessante, diz o seguinte. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Ô Esdras, calma Esdras, estou vendo teu choro, estou vendo sua dor, a sua humilhação. Esdras, não sei nem como dizer bem como, mas eu estou sentindo esse pecado também em mim. Era o Espírito de Deus agindo. É Ele quem nos convence de pecado. O Espírito de Deus agindo. E de repente Secanias fala: olha Esdras, para restaurar essa nação, há esperança ainda. Há uma esperança. Maravilhoso saber que o nosso Deus é Deus de esperança, amém? Há esperança para nós. Em alguns momentos parece até que não há. Uma canção que a gente canta, tão linda, há esperança para o ferido, né? A gente canta essa canção tão linda, que há esperança para você. Ele usa o texto lá de Jó, que na verdade fala sobre desesperança. Essa música fala sobre esperança num texto que mais fala de desesperança de toda a Bíblia. Jó, naquele texto, está falando justamente o contrário. Ele diz: há esperança para a árvore, para mim não há. Porque no momento de dor, de angústia, parece que não há esperança nenhuma. Mas para aquele que consegue pela fé olhar para o seu Senhor, crendo, há esperança. Ele pode dizer: há esperança em Deus. Deus pode mudar a minha realidade. Havia então esperança, mas o que deveriam fazer? Verso de número 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Esdras, a esperança. Qual é a esperança? Vamos falar com o povo, vamos falar com todos e vamos fazer uma aliança com Deus. Nós vamos romper com o pecado. A esperança não estava no fato de Deus mudar de ideia e tolerar Israel com o seu pecado. Não, a esperança não estava nesse fato, não. A esperança estava no fato do povo de Israel mudar, do próprio povo mudar. Não quero mais o pecado, não quero mais aliança com o pecado, vou abrir mão dele. E nesse caso aqui era uma situação bem difícil. Por quê? Porque eles se envolveram com as mulheres lá de Canaã, tiveram filhos com elas. E agora teria que mandar embora mulher e filho. Para poder ter uma restauração espiritual, teria que ser radical. É radical. Mas, pastor, não dá para mim assim, né, devagarzinho, né? Radical. Rompa com o pecado. Seja radical com o pecado. Seja radical, porque senão nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir. Enquanto estivermos flertando com o pecado, nós não vamos conseguir a restauração espiritual. Seja radical. Deus, eu não quero mais, eu não tenho nem força, Deus, para me libertar. Mas, Senhor, eu sei que é o caminho da restauração espiritual. E se não for assim, Senhor, eu não vou conseguir. Mas aqui é uma lição muito preciosa para a gente. Porque se lá no começo, quando eles começaram a se desviar, eles voltassem logo para Deus, nada disso teria acontecido. Nada disso. Mas foi deixando. Um pecado hoje,
outro pecado amanhã, um desvio hoje, outro desvio amanhã, abrindo mão de uma santidade aqui, abrindo mão de uma outra lei do Senhor ali, abrindo mão do outro mandamento, abrindo mão da comunhão hoje, abrindo mão de um culto aqui, abrindo mão de uma ceia ali. De repente se viram cheios de pecado. E aprisionados em várias áreas. Mas olha que interessante. Quanto mais nós retardarmos o nosso arrependimento, mais difícil vai ser depois a libertação. Se eles estivessem logo no começo, parado com aquilo, poderiam perder uma outra coisa que seria difícil. É difícil para mim abrir mão disso aqui agora, mas dá. Só que eles não abriram mão logo no começo. E foram se envolvendo cada vez mais e mais. E a prisão parece que foi ficando mais forte. E foi ficando cada vez mais difícil sair da prisão. Quanto mais envolvimento com o pecado, mais difícil fica de sair. E agora teria que ser radical. Porque muitos deles certamente amavam as suas mulheres. E muitos deles amavam os seus filhos. Só que isso aborrecia a Deus. E a gente vai ter que decidir. Ou a gente ama o pecado ou ama a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Não dá. A gente vai ter que se posicionar. Eu quero Deus, estou disposto a abrir mão de tudo por causa dele. Por causa dele. Abra mão agora quando está começando, irmão. Se tiver alguma coisa, estou vendo, estou cedendo, está começando, rompe logo com isso agora. Talvez amanhã não tenha força mais para romper. Ou talvez seja difícil demais de romper. Para concluir essa mensagem, verso 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram a Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa dessas coisas e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgrediste, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação, e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Aleluia. O povo concordou. Ele sabia, não tem outra forma do despertamento espiritual chegar. Não tem outra forma do avivamento. Vai doer, mas eu vou ter que fazer. Amém? Vai ser difícil, mas eu vou fazer. Vai ser duro, mas eu vou fazer. Eu estou decidido a fazer. Deus me ajuda. Estou decidido, mas, Senhor, talvez falte força. Me ajuda, dá-me força que eu preciso. Dá-me a força que eu preciso, Deus. Porque eu posso viver, de repente, sem mulher, sem filho, mas sem o Senhor eu não posso. Não posso. Dá-me força para fazer o que eu preciso fazer. Eu quero ser despertado espiritualmente, Senhor. Eu quero romper com tudo aquilo que está me afastando do Senhor, que está roubando a minha comunhão contigo, Senhor. Faz essa obra. Creio que o coração de Esdras se encheu de alegria, porque ele viu que aquele que o chamou estava o capacitando para que ele pudesse concluir aquela missão. A decisão daquele povo, daquela gente, certamente alegrou o coração de Esdras. Isso é maravilhoso, isso dá esperança para a gente continuar lutando por restauração espiritual, mesmo quando parece impossível. Tem condição, mas ao mesmo tempo dá um certo temor. Porque a gente vai olhando a história do povo de Israel e a gente vê que esse pecado de vez em quando voltava a bater na porta do povo de Israel. Quem conseguiu a libertação hoje tem que lutar até o fim da vida
Porque como discipulador da Beth, o falecido Wagner ensinou para ela, e eu carrego isso comigo, Satanás sempre vai tentar aonde ele já foi vencedor. Ele vai bater nessa portinha aí. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa.